Vou te explicar ainda tudo sobre a investigação policial a respeito de sumiços superiores a 10 milhões de reais no São Paulo. Quero contar ainda que Marlon Freitas é o novo alvo do São Paulo para 2026. Para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Saideira do giro de notícias, Luciano Vieto, que já foi especulado em alguns clubes brasileiros, está de saída do Racing à procura de times no exterior. Caberia no seu clube do coração e pode chegar sem qualquer custo. Deixa eu te explicar por que o São Paulo virou alvo de uma investigação policial. Thiago Correia, o mesmo delegado que indiciou Augusto Melo por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado, está apurando o sumiço de mais de 10 milhões de reais no São Paulo. Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para investigar desvio de dinheiro na venda de atletas e enriquecimento ilícito. Polícia conseguiu constatar que há saques sistemáticos do São Paulo na era Júlio Casares. A ideia é entender quais os diretores e funcionários responsáveis por esses saques repetidos, esses saques, essas retiradas em negociações de atletas. Caso extremamente grave que pode resultar em indiciamento ou, quem sabe, até em prisão. As investigações no São Paulo começaram depois dos desdobramentos no Corinthians. Polícia Civil de São Paulo quis entender se a facção criminosa que tem atuação no Corinthians também tinha atuação no São Paulo. Não há qualquer relação, mas a polícia, a partir de uma série de denúncias, conseguiu apurar que existem irregularidades no tricolor e elas estão sendo investigadas. Posso contar que essa investigação está em fase bem inicial no São Paulo, mas já que entrou de cabeça nessa história, a Polícia Civil, comandada pelo Thiago Correia, também vai investigar o esquema de venda clandestina de camarotes, denúncia que aconteceu nos últimos dias. É por essas e outras que está sendo cada vez mais difícil e insustentável imaginar a continuidade do presidente Júlio Casares, enorme pressão para que o Casares renuncie. Importante dizer que até agora não há nenhuma comprovação de participação do presidente, mas você pode ter certeza que, especialmente depois desse novo episódio de sumiço de 10 milhões de reais no departamento de futebol envolvendo venda de jogadores, a coisa vai ficar insustentável para o Júlio Casares. Já o São Paulo escolheu um novo alvo no Botafogo. Sem acerto com Savarino e Vitinho, que eram as prioridades numa eventual troca por Ferrarese e Pablo Maia, o São Paulo quer contratar Marlon Freitas, volante que já foi cobiçado por vários outros clubes grandes do futebol brasileiro, entre eles o Corinthians. Marlon tem 30 anos de idade, chegou a ser capitão do Botafogo e alguém super importante, especialmente nas duas últimas temporadas. Apesar de ter uma idade limite, o São Paulo havia afirmado que contrataria jogadores mais jovens. O fato de o Marlon Freitas sempre atuar muitas partidas por temporada reforça a possibilidade dele ser contratado. Por exemplo, nesse ano, 58 jogos, 1 gol e 5 assistências. Desde 2022, os números são impressionantes. Pelo Atlético Goianiense, nesse ano de 2022 foram 70 partidas. Pelo Botafogo, 63 jogos em 2023, 65 jogos em 2024, além dos 58 jogos em 2025. Posso contar que, ao contrário do Vitinho e do Savarino, que não pretendem se mudar do Botafogo para o São Paulo, Marlon Freitas vê essa possibilidade como interessante. Ele gostou do projeto apresentado pelo São Paulo e faz força para que o negócio aconteça. Resta agora que o São Paulo e o Botafogo definam quem será utilizado como contrapeso. Vai o Ferrarese? Vai o Pablo Maia? Algum outro jogador do Botafogo pode ser envolvido nessa negociação? Tudo está sendo discutido entre clubes e também empresários dos atletas. Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani foi sugerido por Giuliano Bertolucci ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. A relação entre Bertolucci e Casares é bastante boa. Pois bem, Pirani foi revelado no Santos, passou pelo Fluminense e atua nesse momento no DC United, da Major League Soccer. Dá para dizer que a temporada dele foi boa, apesar de o time não ajudar. 29 partidas, 8 gols e 3 assistências, titular absoluto.
O nome foi repassado ao Júlio, que sugeriu ao pessoal do departamento de futebol. Crespo e companhia ainda não tomaram uma decisão sobre o Pirani. Mas o que mais vai pegar é a necessidade de compra. O Pirani, em outras oportunidades, já foi sondado por clubes brasileiros. E em todos os casos, o DC United disse que não tinha nenhum interesse em emprestá-lo. Como você sabe, o São Paulo busca contratações gratuitas de jogadores livres ou que possam chegar emprestados, na pior das hipóteses, na base da troca. E a pedida do DC United gira entre 2 e 3 milhões de dólares. Esse pode ser um impeditivo do negócio. Também contei com exclusividade nas minhas redes sociais nessa sexta-feira que o Tricolor emprestou o goleiro Jandrei e o Patrick Lanza, ambos para o Juventude. O Jandrei já estava emprestado, o contrato de empréstimo terminou e o São Paulo concordou com o repasse do jogador por mais uma temporada. O Patrick vai em busca de mais minutos no São Paulo, jogaria muito pouco. Bora falar agora sobre São Paulo, Botafogo e aquela troca que poderia chegar até 3 jogadores de cada time. Preciso contar para vocês, notícia desse sábado, que Savarino e Vitinho estão praticamente descartados. Eles eram 2 dos principais alvos do São Paulo. Vou dizer mais, o Botafogo, no primeiro momento, até condicionou ou recusou colocá-los no negócio. Depois acabou aceitando, tudo para ter Ferrarese e Pablo Maia. Mas o Vitinho só quer conversar sobre a possibilidade de uma saída do Botafogo para clubes brasileiros a partir da metade do mês de janeiro. Isso porque o Vitinho ainda sonha em jogar na Europa e a prioridade é por ofertas de lá. O Savarino tem relutado com a ideia de trocar o Botafogo pelo São Paulo. Ele entende que vai ter mais protagonismo no Rio de Janeiro jogando a Libertadores do que no São Paulo participando da Sul-Americana. Diante desse cenário, só uma enorme reviravolta faria com que esses 2 atletas, o Vitinho que é lateral direito e o Savarino que é meia, estivessem nessa negociação. Pablo Maia também está exigindo mais dinheiro do Botafogo para que se torne reforço botafoguense. As conversas continuam, mas seguem em compasso de espera. O grande problema nem tem a ver com os clubes, mas sim com os jogadores que precisam aceitar tais transferências. Bora falar agora sobre o São Paulo. Setoristas do Tricolor dizendo que o fundo de 200 milhões de reais para contratações de reforços para o time profissional não avançou. E a partir daí um monte de gente criticando bastante a diretoria do São Paulo, que merece várias críticas por uma série de motivos, mas não por esse. Desde o surgimento dessa história, tenho contado para vocês que nunca se debateu no São Paulo a possibilidade da criação de um fundo para reforços do time principal. Houve alguma confusão quando da divulgação dessa notícia. O que o São Paulo trabalhava nos bastidores é para a criação de um fundo em Cotia, que teria o aporte de 250 milhões de reais da Galápagos e eventualmente de mais 100 milhões de reais do Evangelos Marinax, se o grego assim o quisesse. Esse projeto está praticamente descartado porque o Júlio Casares percebeu que ele seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo. Foi então que surgiu essa confusão de jornalistas dando conta de que o Tricolor estaria criando um fundo para contratações de atletas para o time principal. Consultei 3 fontes diferentes e desde o início todos disseram que isso nunca foi discutido internamente. São Paulo vai ter pouco dinheiro para contratações para 2026. Primeiro reforço já anunciado do Danielzinho, volante de 31 anos de idade que pertencia ao Mirassol. São Paulo também conversa com o Botafogo na tentativa de trocas. Já contei para vocês que Vitinho e Savarino não serão contratados porque preferem continuar no Rio de Janeiro. Tricolor que também mantém conversas com Gastão Ávila, jogador argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. São Paulo tenta convencer o time holandês para um empréstimo gratuito até o fim de 2026. Tá aí, né, minha família? Ficamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo, atualizações com o Jorge Nicola para você ficar sempre atualizado das últimas informações do Tricolor Paulista. Então, rapaziada, peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo e inscreva-se no canal Ativos, sinal das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas informações do Tricolor. Combinado? A gente encerra esse vídeo por aqui. Muita gratidão por você ter ficado no vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Eu fui. Tchau.